Pois é, o Lula acabou de conseguir uma grande vitória dentro do Senado contra os militares. Os militares hoje tornaram-se quase que pessoas não gratas, né? Eu estou falando dos militares do Exército. Tanto pela aquela ala bolsonarista que acreditava nos militares e viu ali uma traição muito grande, chama eles de melancia, quanto da ala militante esquerdista, que esses sempre odiaram os militares, tanto a polícia militar quanto os militares do exército. Isso é fato. Entretanto, agora, o plano do Lula de, vamos dizer assim, vingança contra os militares e afastá-los da política já começa a ser implementado. Como? Com uma vitória no Senado. Essa matéria da Gazeta Brasil diz o seguinte: a CCJ do Senado aprova PEC que proíbe candidatura de militares da ativa. Na quarta-feira, agora, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conhecida como CCJ, aprovou a proposta de emenda à Constituição 42, que limita candidaturas de militares da ativa das Forças Armadas em eleições. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Militares das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, não poderão mais se candidatar a cargos eletivos. Casos como vocês viram aí do Mourão, Braga Neto, estão fora das eleições. E isso é uma resposta clara, é uma intimidação do governo Lula para que militares não se metam na política. A grande questão é que os militares se metem, sempre. Tanto é que, embora eles reclamem muito dos militares que estavam alinhados com o Bolsonaro, há aí uma polêmica sobre o fato do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ter se reunido com a alta cúpula do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas, enquanto Bolsonaro ainda era presidente, lá em 2021. E aí ele sentou com a cúpula e falou: olha, eu vou criar um inquérito, o inquérito das fake news, juntamente com o Toffoli e outros, para derrubar o Bolsonaro. E aí os militares disseram: tudo bem, faça isso. E soou como uma traição. E hoje, uma das respostas foi essa do Senado. O que essa PEC, a PEC 42, diz? Se você for militar das Forças Armadas, você não pode, de forma alguma, concorrer a qualquer cargo eletivo. Você até pode, mas para isso, ou você vai para a reserva, ou seja, é como se fosse uma aposentadoria ou uma exoneração. No caso dos militares, é ir para a reserva. Você vai para a reserva, remunerado ou não remunerada, mas depois você não volta. Resolveu candidatar, está fora das forças militares para sempre. E entenda, você não vai ser mais um militar na política. A resposta foi dada e foi clara. E Lula mostrou que tem maioria na CCJ e os militares mostraram que hoje, literalmente, são personas não gratas, ou seja, não tem apoio sequer do Senado. E aí, alguns até chegaram a defender os militares, mas não deu certo não. Agora vai para plenário, que vai ser votado ainda, e depois vai para a Câmara. Mas a chance de que os militares sejam expurgados da política é muito grande. Vamos falar ainda do ministro da Justiça, Flávio Dino, matéria também da Gazeta Brasil. Tá feliz. Mas quem não está muito feliz aqui são as pessoas, os eleitores. Por quê? O Flávio Dino falou que uma das reuniões que ele terá vai ser com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Dino pretende se reunir com o Flávio Bolsonaro antes de sabatina ao STF. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que tem a intenção de conversar com os senadores da oposição ao governo Lula, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro, sob sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Pois é. A reunião já está marcada entre Flávio Dino e Flávio Bolsonaro. Se ela vai acontecer, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, se ela acontecer, não precisa, pode ser que seja para o Flávio Bolsonaro dizer não, mas já é um tapa na cara daquele eleitor que confia no Flávio Bolsonaro. A Damares, quando perguntada se receberia o Flávio Bolsonaro, ela disse não. O Flávio Dino, ela disse não. E aí foi perguntado: você apoiaria Flávio Dino? Ela disse não, não
e não. 1000 vezes não. Nem passe na porta do meu gabinete. Pois é. Deveria ser a postura do filho do ex-presidente, né? Não sei se vai ser. Não sei se vai ser. Ainda dá tempo, a pressão popular está acontecendo. Mas se essa reunião acontecer, eu faço questão de falar para vocês. Eu não estou aqui para passar pano. Mas o simples fato dessa reunião acontecer já é um escárnio com a sua cara que vota e acredita nesses senadores. E a gente viu depois o PL voltar atrás, aceitar o Zanin. Tá, até passa, até engole. Mas o Flávio Dino, para quem é da oposição, para o filho do Bolsonaro, aceitá-lo, pois é, aí já é politicagem demais, né? Bora falar de um caso aqui bem intrigante. Vamos mudar de assunto agora. Matéria do jornal Metrópolis. E isso aqui vai ser muito interessante de discutir, tá? Porto Alegre aprova e sanciona lei elaborada pelo ChatGPT. Já está em vigor a primeira lei do país criada inteiramente por uma ferramenta de inteligência artificial. O projeto, proposto pelo vereador Ramiro Rosário, do PSDB do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, foi redigido pelo ChatGPT da empresa de tecnologia OpenAI, tá? E aí o que aconteceu? Isso aqui eu achei muito interessante. Ele queria uma lei que os cidadãos de Porto Alegre não precisassem pagar pelos hidrantes que são aprovados. Ele foi no ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Ele conversa com você como se fosse um ser humano. Você pede para ele e ele faz as coisas. Então, se você pedir, escreva uma carta me explicando por que o Flávio Dino não deve virar ministro do STF, ele redige a carta para você. É assim que funciona. E aí, ele foi lá e falou, faz o projeto de lei para mim. Segundo ele, esse projeto de lei teve até artigos que foram propostos pelo próprio ChatGPT. Ele colocou um artigo e falou, se você colocar esse artigo, você vai ter benefício, redução de custo aqui, aqui e aqui. E ele aceitou o artigo. Então, o projeto de lei foi todinho feito pelo ChatGPT. O Ramiro apresentou o projeto, foi aprovado. A hora que terminou de ser aprovado, ele chamou a todos e falou, olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Esse projeto de lei não foi eu que redigi, não foram os meus assessores que redigiram. Esse projeto de lei foi a inteligência artificial, um programa de computador. E aí todo mundo ficou assustado, matéria do Metrópolis aqui, mas vamos levar a pensar uma coisa, e eu vou ser achincalhado por causa disso. Será que um deputado, um senador, um vereador precisa de tantos assessores? Hoje nós já temos ferramentas o suficientes, o custo da máquina pública é altíssimo e no final das contas tem uma coisa que assessor serve muito bem, achadinha. Pois é, eu acho que o cara que é eleito, ele tem que ser eleito e trabalhar quase que sozinho. Talvez um secretário, nada mais do que isso. Seja senador, vereador, seja o deputado, a máquina pública já está cheia demais. Isso aqui é a prova de que não precisa tanto. Os ministros do STF, por exemplo, tem 200 funcionários. Tem um, pasmem, que é só para ajeitar a capa do Drácula, ou seja, só para ajeitar a toga. É muita vergonha. Somos nós que pagamos isso. E aí, essa matéria me fez refletir isso com vocês agora. Vamos falar de militares aqui de novo? Só que dessa vez não são os nossos militares, são os militares americanos. Matéria que acabou de sair na Veja, fresquinha agora. O risco de guerra aqui na América do Sul está crescente. Matéria da Veja. Os Estados Unidos enviaram militares para defender a Guiana da Venezuela. A ditadura venezuelana pretende realizar no domingo referendo para legitimar a anexação de mais de 2/3 do país vizinho, repleto de petróleo. Querem roubar o petróleo da Guiana. Vamos falar o português claro. É roubar mesmo. É na cara dura ir lá e tomar um pedaço. 70% de um país vizinho democrático. E aí, aceitar isso, acatar isso, é acatar a barbárie. É acatar que um ditador possa simplesmente chegar e tomar conta do país da forma que ele bem entende. E é o ditador amiguinho do Lula. A preocupação é que os Estados Unidos vai defender
vai bater em cima e não vai aceitar o Maduro fazer isso. E se o Maduro tentar, vai ter guerra. De um lado, China e Rússia estão de olho nesse terreno e estão de olho que o seu amiguinho venezuelano possa controlar essa área. Do outro lado, os Estados Unidos querem que o país, que é democraticamente uma nação, que é uma nação democrática, possa controlar isso. Então, pode ter uma guerra de grande proporção aqui. E aí o pior de tudo é o ditadorzinho, amigo do Lula, o Maduro, vai pedir ajuda. Será que o Brasil vai entrar nessa? Será que você vai ver os nossos jovens tendo que vestir a farda para ir ajudar um ditador a invadir um outro país? Esperamos que não. Vamos lá. Eu estou aguardando ansiosamente para trazer o relatório final para você da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você lembra que quando começou a CPI, tinham duas CPIs. Tinha uma CPMI, que acontecia na Câmara e no Senado, aquela que foi uma vergonha, tá? Um relatório totalmente político, um relatório totalmente enviesado, uma vergonha. Mas, naquele mesmo momento, a Câmara do Distrito Federal é como se fosse a Câmara do seu estado, como se fosse a Assembleia Legislativa do seu estado, tá? Então, em vez de ter deputados estaduais, o Distrito Federal tem deputados distritais. Então, os deputados distritais também fizeram uma CPI. E aí, quem é o líder? Pois, um petista. Fico vigilante. Mas a oposição estava bem atuante. E no relatório, não é um petista. O relatório estava muito bem elaborado, inclusive com o indiciamento de G. Dias. E o relator, que é o Hermeto, deputado Hermeto, ele criticou muito o relatório da Elisiane Gama e falou que não ia se vender para pôr um relatório enviesado. E aí, ele fez o relatório, essa matéria da Record, e o relator da CPI do Distrito Federal disse que os policiais militares presos são vítimas. São vítimas, inclusive, do judiciário. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é o deputado Hermeto, disse que membros da alta cúpula da Polícia Militar, presos pelos atos de 8 de janeiro, foram vítimas. A declaração foi dada nesta quarta-feira, antes do começo da leitura do relatório final da CPI. Os comandantes que estão presos foram vítimas de negligência da reunião do dia 6 e do dia 7 na Secretaria de Segurança Pública. Eles foram pegos de calça curta. Só se a PGR, Procuradoria-Geral da República, e o ministro Alexandre de Moraes tiverem informação que eu não tenho. É o que ele afirmou. E aí, mostra que ele realmente não está enviesado. Eu estou esperando para ver. Os petistas estão articulando para tirar o G. Dias de toda forma. Ele já anunciou que o G. Dias vai estar ali. Mas, enfim, a gente vai estar acompanhando. Outra matéria que eu quero tratar com vocês. Ontem, eu cheguei a colocar um áudio aqui de uma juíza, né? Totalmente descontrolada e falando, sabe, com uma empáfia contra o trabalhador que estava dando um testemunho lá no caso. E aí hoje tem novas informações, né? Essa juíza desconsiderou a oitiva da testemunha, chamou ele de bocudo e mal educado. Pois é, eu vi muita educação nas falas da testemunha, mas não vi um pingo de educação nas falas da juíza. E aí, o Tribunal de Justiça resolveu afastar a juíza, mas afastar com remuneração, e ela continuará com seus 44 mil no bolso, sem trabalhar. E aí, infelizmente, o povo trouxa da história vai ser o povo de Santa Catarina. Não estou ofendendo vocês, mas me sinto indignado como vocês, porque ela é uma juíza estadual e vai estar pagando, e vocês vão estar pagando aí. Mas assim, é um absurdo, né? É um absurdo tudo isso que está acontecendo, tá? Então, por não usar o termo Vossa Excelência, a magistrada interrompeu o depoimento, chamou ele de bocudo. A gente já viu esse tipo de empáfia acontecer dentro do STF. Tem um caso do Marco Aurélio, onde ele fala, né? Um advogado fala, olha, vocês não, Vossas Excelências. Tem que aprender a respeitar a gente. Pois é, devia mudar isso. Acho que eles não são excelências em nada. Me desculpem, mas não são excelências.
São excelências em quê? Excelência é algo que é excepcional, é excelente, é algo que, sabe, apresenta uma qualificação, uma postura irrefutável e irretocável. Eu acho que essas classificações, excelentíssimo, tá na hora de mudar. Senhor juiz de direito, ponto. Senhor ministro, nada mais do que isso, tá? Nada mais do que isso. Acho que tá na hora de acabar um pouco com essa, vamos dizer assim, com esses, com esse imperialismo, com essa, a palavra não é essa que eu quero usar, imperialismo, seria uma espécie de, sabe, de uma oligarquia, de um grupo ali, de um clero, de um grupo da nobreza. Não é assim. Acho que nós precisamos evoluir. Vamos falar de outro ponto agora bem interessante. Eis que estão de volta o PCO. Todas as ruas em defesa da Palestina. Amanhã, às 16 horas, começará a concentração em ato pela luta do povo palestino. Será que é pela luta do povo palestino? Não, não é. Isso é mentira. É em defesa da Palestina. E se você der uma lida bem aqui no cantinho, em amarelo, pelo fim de Israel. Pois é, pelo fim de Israel. Isso aqui pode justiça brasileira. Isso aqui não é caracterizado antissemitismo, nazismo, nada disso. Isso pode, né? Isso pode, né? Pois é. Hoje, sabe, tá tão difícil ver o que tá virando o nosso Brasil, tá tão complicado ver o que tá virando o nosso Brasil, que, sabe, eu vou te ser sincero, tem muito brasileiro aí como eu que tá envergonhado de ser brasileiro, né? Vamos lá, vamos falar de outro ponto, hipocrisia também. Essa publicação aqui é do Guga Noblar. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. O Guga Noblar, esquerdista, jornalista, ele tomou algumas decisões precipitadas. Por quê? Teve um cara, um playboy, lá em Recife, que resolveu agredir a mulher. Lá em pleno bairro Nobre. Tomou um pau da galera que viu e se revoltou. E aí, ele já tomou suas conclusões. Daqui a pouco, alguém descobre em quem ele votou na eleição passada, né? É lógico, se é um playboy, se é agressivo, se é um cara que, sabe, bate em mulheres, com toda certeza, o Guga Noblar tá certo, deve ser um bolsonarista, não deve? Com certeza é bolsonarista na história. Opa, não é não? É Lula 13. Pois é Lula 13. Até o cachorro, tadinho, tá lá com essa cara assim, olhando pra ele e fala, cara, mas você é muito lesado mesmo. Antifascismo, pois é. A grande questão que nós precisamos aqui é, esse tipo de gente é muito tosco. Esse tipo de gente que traz essa narrativa é muito besta. Essa é a palavra. Tem bolsonarista babaca. Tem petista babaca. Essa é a verdade. Tem isentão babaca. Tem youtuber babaca, tem advogado babaca, tem gente de tudo quanto é tipo. Só que esse tipo de gente politiza tudo a um nível tão baixo e torpe que fica difícil até levar a sério. Uma imprensa séria, fica difícil a levar a sério, sabe? Uma informação hoje em dia, porque tudo é enviesado. Tudo é enviesado. Esse tipo de gente, igual esse Guga Noblar, esse jornalista, é o mesmo que vai lá e faz uma publicação tosca, igual o outro Guga lá, dizendo, Bolsonaro se encontra com um ditador. Pois é, enquanto o Lula vai lá, um príncipe recebendo o outro príncipe, o príncipe L. São toscos. São, sabe, vocês não mostram credibilidade com isso. Bolsonaro encontrou um ditador, encontrou. O Lula também encontrou com um ditador. Faz igual o Metrópolis. O negócio é o seguinte, o cara pode ser um ditador, só que o alinhamento não é ideológico, não. O alinhamento é econômico aqui, não quer saber se ele é ditador ou não, mas não vou passar pano. O cara esquartejou um jornalista e não vamos passar pano, não. Pois é, mas esse tipo de notícia não é assim que eles encaram, né? É uma bela de uma vergonha, isso sim. Vamos lá, eu já falei para vocês muitas vezes que para mim o melhor senador da República, ou um dos melhores
também tem o Girão, não posso descredibilizar, tem a Damares, tem vários bons. Mas esse cara aqui, para mim, é um dos melhores, Rogério Marinho. O PT arruina a credibilidade do Brasil. A decisão da Petrobras é um ataque à segurança jurídica do país e um retrocesso inaceitável. Olha só o que diz essa matéria do Estadão aqui, cara. E é assustador. A Petrobras rescindiu um contrato e reestatizou uma refinaria no Ceará. Compradora vai pedir indenização. Vocês podem não perceber. Isso aqui é uma ameaça à segurança jurídica e é um passo para a venezuelização. É um passo para países ditatoriais, é um passo para países que não respeitam a propriedade, que não respeitam os negócios jurídicos. O cara foi, tá? Um grupo articulou, comprou uma refinaria da Petrobras, o governo vai lá, não rescinde o contrato e não respeita. Quem que vai investir nesse país? Quem que vai ter coragem de investir nesse país? Tão de brincadeira, né? Vamos lá, trazer uma matéria para vocês. Brasil sem medo. Médico com arritmia cardíaca preso no 8 de janeiro, enquanto socorria uma pessoa, recebe liberdade provisória. O cara estava socorrendo uma pessoa. Após passar 324 dias detido no complexo penitenciário da Papuda, o médico Frederico Rosário Fusco de Oliveira, de 60 anos, recebeu liberdade provisória. A advogada do Dr. Frederico relatou que ele foi detido no dia 8, após prestar auxílio a uma pessoa que passava mal nas proximidades do Palácio do Planalto. O médico assegurou que continuará sua luta em prol dos outros detentos de 8 de janeiro. Sabe, a credibilidade passada, para quem é sério, para quem estuda os fatos, cada vez se torna menor a credibilidade. É mendigo sendo preso, vendedor de algodão doce sendo preso, até cara do Uber sendo preso. Jovem autista sendo preso. E aí, o que me assusta é que essa turma da esquerda, eu defendo as pessoas, a liberdade, para esse caso aqui, não, sem anistia. Direitos humanos, não, sem anistia. Crianças sendo levadas, enfiadas no galpão, isso não tem nada a ver. É um bando de hipócritas, esse tipo de gente. Essa é a realidade. Isso é uma vergonha. É vergonhoso. Vamos lá. Vamos falar aqui, do Ratinho Júnior aqui. Não estou acompanhando todos os detalhes do estado do Paraná. Eu acompanho mais o estado de São Paulo. Aqui, afinal, eu sou do estado de São Paulo, estou no estado de São Paulo. Mas, enfim, quando vem alguma coisa boa, eu gosto de mandar para vocês aqui. Olha só o que o Ratinho Júnior falou. Esse recado é para os pais e mães, professores e alunos das 120 escolas que podem aderir ao modelo cívico-militar no Paraná. São vocês que farão essa escolha dentro de um processo democrático de votação. Gostei de ouvir isso. Ouça só. Olha, hoje é dia 28 de novembro e eu quero conversar com você que é pai, que é mãe, você que é professor, você que é aluno, porque nós estamos hoje, dia 28 e amanhã, dia 29, fazendo uma eleição de forma democrática para você escolher se você quer que a sua escola convencional se transforme em escola cívico-militar. Nós temos 400 pedidos de escolas querendo virar cívico-militar, mas nós não temos como atender todas de uma vez. Então nós selecionamos 127 escolas de 50 cidades do Paraná, um pouco mais de cidades. Se você quer ter uma escola cívico-militar para ensinar cidadania, respeito ao professor, né, e ter até uma qualificação maior do IDEB, porque as escolas cívico-militar têm um desempenho, nas últimas estatísticas nossas, de 80% melhor no desempenho do IDEB do que as escolas convencionais. Quem escolhe é a sociedade, é o pai, a mãe, o professor e o aluno. Esse é o Paraná, que tem a melhor educação do Brasil com a participação da sociedade. Vamos lá, não vou entrar no mérito, eu não sei como está a educação do Paraná, não sei como está. Se você é do Paraná, coloca no comentário aqui como que está toda essa situação aí, tá? Mas o grande ponto aqui cara, é isso. O povo escolhe, as pessoas envolvidas escolhem, entra, vota, é a participação. Isso é democracia, tá? Então, assim, o povo vai escolher se vai ter ou não vai ter a escola cívico-militar, deixa o povo decidir, tá? Nós vivemos numa democracia falsa, uma democracia de voto. A gente é só votante. Acabou, a gente não participa mais
das decisões e das tomadas de decisões. Vamos lá. Flávio Dino para o STF. Deixa o povo votar. Deixa o povo votar. Se ele conseguir mobilizar e convencer o povo vota. O que acontece? Depois que você é eleito, e isso é uma democracia de voto, depois que você é eleito, você vira as costas para o seu eleitorado e só vai voltar daqui 4 anos. A hora que seu eleitorado já esqueceu quem é você, você volta com aquelas falas bonitinhas. Mas não é isso que a gente quer. Vamos lá. Deixa o povo decidir se o fundão eleitoral pode subir para 5 bi. Deixa o povo. Deixa o povo votar um projeto de lei que define que todo político, sem exceção, obrigatoriamente, sob pena de crime, de responsabilidade, seja atendido pelo SUS. Deixa o povo votar e colocar um projeto de lei em que nenhum político pode receber menos do que um professor. Deixa o povo votar. Deixa o povo escolher. Isso é democracia. Tem países que fazem isso. Abrem precedentes e aí o povo também tem o poder de voto. Lá os congressistas votam, mas o povo também tem o quórum e a possibilidade de votar. Então, sou super favorável a temas políticos sensíveis em onde o povo possa, preste atenção, ter uma maior participação da iniciativa popular. Tá? A iniciativa popular é uma das prerrogativas que está só no papel, é um enfeite da Constituição. Não existe de verdade no Brasil. Isso aqui é uma iniciativa popular. Deixa o povo decidir. Não, vocês vão ter escola cívico-militar ou não. É por isso que eu achei isso aqui interessante e resolvi discutir e trazer para vocês com toda certeza. Achei interessante. Tá bom? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu volto amanhã, 9 horas. Estamos aqui junto de novo, trazendo conteúdo, debatendo, fazendo debate político. Do nosso jeitão aqui, eu erro pra caramba, eu acerto e a gente tá aqui. Sabe qual que é o grande problema? Essa turma que se elege, quando eles entram ali, eles se colocam num pedestal, é como aquela juíza, me chame de excelência, eu sou vossa excelência. Não, você é um cidadão como qualquer um e o pior, você é nossa funcionária. Eles são nossos funcionários. A gente não vê isso. Eu sou o comunicador, eu tô aqui. E quando eu sento aqui, é para te ouvir, é para assumir, olha, eu erro aqui, a gente está junto nessa história, a gente está junto nessa luta, percorrendo um caminho em conjunto. Não é porque o microfone está na minha mão que eu sou mais do que você e nem menos. É um mínimo. Uma frase é importantíssima. Dê poder à mão de um homem e você vai saber o seu caráter. Pois é, o caráter dos nossos políticos, a maioria, nós já vimos qual é. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Até amanhã, viu? Amanhã a gente bate mais um papo. Você me recebe na sua casa mais uma vez e eu te agradeço a confiança. Grande abraço.